Bom dia, graça e paz, irmãos. Da tua face, enfim, Senhor bendito. Se subir aos céus, lá tu estás. Graça e paz, amadas. Se fizer da minha cama o mais profundo abismo, lá também estás, lá também estás. Aguardando os irmãos chegarem. Graça e paz, Deus. Me puseste em tuas mãos, tal ciência é para mim maravilhosa, maravilhosa. E não há nada aqui que me arranque das tuas mãos, maravilhosa, maravilhosa. Graça e paz, Newton. Adiante ou atrás, tu me cercando estás. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador sejam com todos, amados irmãos e irmãs que estamos presentes neste momento. Uma boa e gloriosa semana para todos vocês. Amados, eu convido a vocês, nós estarmos tendo uma palavra de oração e depois nós estaremos fazendo a reflexão da palavra de Deus, né? Primeiro vamos orar, vamos dar graças a Deus. Pai amado, Pai querido, em Tua trina presença, Senhor, nós louvamos, glorificamos, exaltamos e bendizemos o Teu majestoso e sublime nome. Muito obrigado, ó Deus, por mais um dia que o Senhor nos concede, um dia rico e cheio da Tua trina presença. Nós Te damos graças, ó Pai, pelo Teu cuidado para conosco, pela noite de sono que foi tranquila, pelo lar, pela casa que nós temos. Nós Te damos graças, ó Deus, pelo alimento que o Senhor cotidianamente tem nos abençoado. E nós rogamos, ó Deus, a Tua misericórdia na vida de tantas pessoas que nesse momento estão sofrendo e enfrentando alguma dificuldade, Pai amado. Rogamos ao Teu amado Espírito Santo que o Senhor nos ilumine, nos capacite para a compreensão das Sagradas Escrituras, que o Senhor nos desafie, ó Deus, para pormos em prática, para que tudo em nossa vida o Senhor seja exaltado, glorificado em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o texto que nós vamos ler está na 1 Crônicas, ok? É apenas um verso. 1 Crônicas, capítulo 28 e o verso 20. 1 Crônicas, capítulo 28 e o verso 20. Isso. Graça e paz, irmã Zéza. Chegando na igreja também. Deus os abençoe, meus amados irmãos. Então vamos fazer a meditação. 1 Crônicas, capítulo 28 e o verso 20, que diz o seguinte: Disse Davi a Salomão, seu filho, sê forte e corajoso, e faze a obra. Não temas, nem te desanimes, porque o Senhor Deus, meu Deus,
há de ser contigo, não te deixará, nem te desamparará, até que acabes todas as obras para o serviço da casa do Senhor. Então nós temos aqui, meus irmãos, uma palavra bem interessante. A gente percebe que, apesar de ser um versículo pequeno, mas eu gosto sempre de dizer isso, né? Independente do tamanho que seja a palavra de Deus, o trecho, o texto, a perícope que nós estamos lendo, sempre há coisas grandiosas para a nossa vida. E aqui nós temos que Davi dá a Salomão a planta do templo. Então todo o contexto aqui está em torno da construção do templo, de estar realizando esta obra. E aí vem exatamente uma palavra de ânimo. E creio que seja extremamente pertinente a este momento que nós estamos vivenciando, de isolamento social forçado, uma palavra realmente que o Espírito de Deus nos anime. Porque, meus irmãos, com muita sinceridade, muita honestidade, como eu já disse aqui mais de uma vez, quando nós ligamos o aparelho de TV para a gente assistir alguma coisa, a gente só vê notícias ruins. A gente não encontra uma informação ou uma notícia que seja agradável, que seja bom, mas a gente só encontra que a situação está cada vez pior, intrigas, confusões, tantas coisas que a gente está vivenciando aí, né? A grande mídia nessa disputa tremenda aí, parece que quem consegue dar a maior quantidade e a notícia mais desgraçada possível. Então, vamos pensar e vamos refletir na palavra de Deus, algumas coisas das quais o Senhor nos fala e o Senhor nos alerta, não é? Que o Espírito de Deus nos oriente, nos ilumine para que tenhamos uma postura exatamente desafiada. Porque é importante nós também lembrarmos e nós entendermos, apesar das circunstâncias que nós estamos vivendo, meus irmãos, a minha vida, a sua vida, a nossa vida não parou. Aquilo que é importante a ser feito, precisamos continuar fazendo. Ora, quantos são os alunos do ensino médio, fundamental, os universitários estão assistindo suas aulas via plataforma, algum tipo de plataforma na internet? Vários são as pessoas que estão trabalhando em casa remotamente. É verdade. Alguns, não é? Uma boa quantidade, nós sabemos que não estão trabalhando, isso é verdade. Mas isso não significa que nós vamos deixar as coisas de lado, nem vamos estar mais vivendo a nossa vida. E aqui a gente tem uma obra a ser executada, que é a construção do templo, e a gente vê uma palavra de ânimo. Disse Davi a Salomão, não é? Veja que coisa, né? Aqui tem um filho animando o pai. Ser forte e corajoso e faze a obra. Então nós precisamos de fato, irmãos, de sermos fortes e sermos corajosos para continuar viver a nossa vida. Existem muitos questionamentos, existem muitas perguntas de como será o depois. Como será quando acabar esse confinamento? Como será? Como é que o mundo vai estar? Eu creio que a maior preocupação que nós devemos ter e nós devemos nos ater é aquilo o que Deus exige de nós. Muitas vezes a nossa preocupação maior é aquilo que os homens estarão exigindo de nós. Mas se nós estivermos atentos, na verdade, para aquilo que Deus exige de nós, se nós estivermos atentos para aquilo que Deus colocou nas nossas mãos, como diz o texto sagrado, aquilo que te foi posto às mãos, faça-o. Então esta deve ser a nossa preocupação. Aquilo que Deus concedeu a mim e a cada um de vocês para nós estarmos realizando. E com uma firme convicção, irmãos, que tudo em nós é Deus operando.
tanto operar como realizar em nós pertence a Deus, porque é isso que nos ensina as Escrituras Sagradas. E aqui a gente tem algo extremamente importante, que Davi coloca duas palavras: ser forte e ser corajoso, e fazer a obra. A nossa força não vem de nós mesmos, e é bom que a gente entenda isso. A nossa própria força vem de Deus. Quando nós lutamos, irmãos, com a nossa própria força, a nossa força é limitada e a gente se desgasta e a gente cansa. Mas quando é o Senhor que está operando em nós, quando é o Senhor que está atuando em nós, e nós paramos para pensar na grandiosidade da força e do poder de Deus, eles são ilimitados. Então é na força do Senhor que nós iremos prosseguir, vivendo a nossa vida e agradando a Deus, mediante aquilo que Deus nos concedeu para que nós realizássemos. Então, em hipótese alguma, a gente deve ser negligente com aquilo que Deus ele nos outorgou, aquilo que Deus nos concedeu, aquilo que Deus nos comissionou para nós realizarmos. Então, sejamos fortes. Ânimo, meus irmãos. Ânimo, porque nós estávamos mortos em delitos e pecados e agora nós somos uma nova criatura, nós estamos vivendo uma nova vida. E essa vida que nós estamos vivendo por meio de Cristo é maravilhosa. E a gente precisa ter esse entendimento, meu amado, minha amada irmã. Não iremos desistir nunca, não podemos permitir que as circunstâncias do momento venham abater a nossa fé, venham nos colocar num poço de desânimo. Não. Vamos reagir. Vamos continuar utilizando a tecnologia para propagar esperança. Vamos pregar o Evangelho do nosso Salvador. Vamos continuar levando coisas que são boas para as pessoas. Enquanto está todo mundo jogando coisas políticas, quando todo mundo está colocando essas questões que estão provocando intriga e desavenças, levemos a esperança. Não nos cansemos de fazer o bem. E aqui Davi continua dizendo: não temas e não te desanimes. Nós não podemos ter medo, meus irmãos. Nós apenas devemos assumir uma postura responsável mediante o quadro e a situação. Mas a gente não tem que estar com medo de que isso venha nos afetar ou nos atinja. Nós oramos e rogamos a Deus por sua misericórdia e pedimos a Ele, suplicamos a Ele que a peste perniciosa da Covid não venha bater na nossa porta. Mas, se acontecer, roguemos pela misericórdia de Deus para nós exatamente suportarmos o momento e seguirmos em frente. Porque Deus é conosco, meus irmãos. Então a gente não pode desanimar em momento algum. Veja como Davi, usado por Deus, está animando seu pai: não te desamines. Primeiro, não temer. Porque temer, meus irmãos, a gente deve temer somente a Deus. Temor na nossa vida deve ser relacionado a Deus. E olhe, temor é uma coisa, ter medo é outra. Nós respeitamos e nós amamos o nosso Deus porque nós conhecemos, mediante as Escrituras Sagradas, quem é este Deus. E como Ele é digno de ser amado, de ser bendito, de ser glorificado, de ser adorado. E nós reconhecemos seu poder, sua majestade, sua soberania. Então nós temos temor porque nós sabemos quem é esse Deus. E não medo. Medo nunca. Ok? E aí nós seguimos e estamos aprendendo aqui com essa breve instrução e essa palavra de ânimo que Davi está dando a Salomão, que quando ele utiliza todas as expressões, ser forte, corajoso, faze a obra, não temas, não te desanimes, aí Davi vem com a razão, com a causa, que aí ele vai dizer o quê? Porque o Senhor Deus, meu Deus, há
de ser contigo. Deus é comigo. Deus é com cada um de vocês. Tenham plena e total convicção que Deus é conosco. Deus é com seu povo. Deus é com aqueles que são fiéis a Ele. Ora, irmãos, aqui está chovendo, não sei em outros lugares do Brasil, mas a chuva cai sobre justos e injustos, não é verdade? É a providência. Providência de Deus na vida de todas as pessoas, mantendo e cuidando de toda a sua obra criadora. Mas uma coisa é importante frisar, que Deus ele se relaciona intimamente com cada um de nós. E Ele é conosco. Ele é comigo. Ele é com você. Ele é com o povo dele. Deus é justamente com aqueles a quem Ele deu a seu Filho Jesus Cristo. Nós que fomos alcançados com tão maravilhosa e graciosa salvação, Deus é conosco. Por isso, sejamos corajosos, por isso, sejamos fortes, por isso, não deixemos de fazer a obra, por isso, não venhamos a temer, por isso, não nos desanimemos, mas sigamos em frente, meus irmãos, porque como Davi está explicando a seu pai Salomão, meu Deus, o meu Deus é contigo. Deus é comigo e Deus é com cada um de vocês. Nós precisamos crer, meus irmãos, que Ele é conosco. Quanto de vocês já tiveram experiências íntimas da parte de Deus? Deus realizando coisas grandiosas e maravilhosas na vida de cada um de nós? Provando de fato o seu amor para conosco? Mostrando o seu cuidado paternal? Então, meus irmãos, Davi prossegue na palavra de ânimo que está dando a Salomão e diz que Deus, não somente a questão de há de ser contigo, mas ele diz, não te deixará. Veja que coisa impressionante, irmãos. Deus não nos deixa. Deus não nos deixa. Nós é que nos afastamos dele. Quando nós caímos em pecado, porque o pecado é exatamente o que nos distancia de Deus, porque Ele é puro, porque Ele é santo. E aí Ele não pode habitar, não dá para Deus relacionar justamente com a sujeira do pecado. Então, meus irmãos, é algo que nós precisamos aprender nesta relação íntima e pessoal com Deus, que Deus ele não somente é conosco, mas segundo o texto, ele não nos deixará. Lembremos da palavra de Jesus. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, meus irmãos, nosso Salvador na sua ascensão disse isso para os apóstolos e não é diferente para conosco também. Ele está presente conosco em todos os momentos da nossa vida. Independente, meus irmãos, de sentir ou deixar de sentir, eu creio que Deus está comigo em todos os momentos. E vocês também devem crer. E Davi continua animando a Salomão e ele vai dizer que Deus, além de ser contigo, não te deixará, nem te desamparará. Deus não desampara os seus filhos. Muito pelo contrário, Deus cuida de cada filho e Deus sabe o que cada alma, a alma de cada um de nós necessita. E somente Ele tem o que nossa alma clama. Só Deus é que satisfaz
a necessidade da alma humana, porque todo o restante é passageiro, é limitado, e Deus é eterno. Irmãos, devemos entender que Deus é suficiente em tudo para as nossas vidas. Deus é suficiente materialmente, Deus é suficiente espiritualmente, Deus é suficiente relacionalmente. E precisamos nos apegar a isso. Porque nós não temos um Deus que simplesmente está sentado lá no sublime trono, reinando, não. Ele está assim? Está também. Mas Ele habita em nós, por meio do Seu Espírito que nos foi outorgado, que nos foi concedido. E aí nós temos essa presença maravilhosa de Deus em todos os momentos da nossa vida. Deus não desampara filho seu. A questão é que muitas vezes tem gente que está querendo dizer como Deus deve agir, como Deus deve fazer. Ao invés de se regozijar com a presença de Deus, ao invés de glorificar a Deus pelas experiências que Deus nos dá, que nos faz crescer a nossa fé, que nos faz amadurecer na nossa fé, que deve fazer com que nós nos aproximemos dele, tem gente que está tendo as experiências e está reclamando. Não está olhando o efeito didático da parte de Deus, que está nos ensinando algo. E aí tem gente que prefere assumir uma postura de estar reclamando. E muitas vezes dizendo, Deus me abandonou. Irmãos, como pastor, eu estou falando isso, estou dizendo isso, porque eu já tive experiências dessa natureza. De pessoas chegarem para mim, estarem conversando comigo e dizer, Deus me enganou. E eu digo, não, minha irmã. Deus é um Deus comprometido com a verdade. Deus não engana ninguém. Deus não mente para ninguém. Acontece que com certeza Deus não fez o que você queria e você teve a expectativa de querer realizar isso que está no seu coração quando Deus não está lhe dando. E aí, como você se frustrou porque não conseguiu, você está achando que Deus deveria ter satisfeito você. Mas a palavra de Deus nos ensina que agrada-te do Senhor para que... Aí o que é que o texto continua? Mas primeiro, agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Mas desejo esse, meus irmãos, que estará alinhado com a vontade de Deus. Isso a gente deve aprender. Então aqui nós temos Salomão animando seu pai, dizendo que Deus não o desamparará, e aí vem também o porquê da questão, não é? Até que acabes todas as obras para o serviço da casa do Senhor. Então havia um propósito de Deus, não é? Aqui específico para Salomão, que Deus estava se comprometendo para realizar. E está aqui exatamente Davi animando o seu pai para a realização dessa obra, da construção do templo, para Deus ser adorado, para ser realizado o ajuntamento solene, o culto que Deus exige que nós o prestemos a Ele, porque Ele é digno de fato de ser cultuado. Então, meus irmãos, eu não sei e não faço ideia do que intimamente cada um de vocês estão vivenciando nesse presente momento. Mas uma coisa eu posso afirmar mediante a palavra de Deus, essa palavra de ânimo que Davi dá a Salomão também serve da parte de Deus para que nós realmente também tenhamos uma outra postura em face a tudo o que está acontecendo. Então, de forma resumida, meus irmãos, sejamos fortes, corajosos, realizemos, façamos a obra, não devemos temer, não devemos desanimar, porque o Senhor Deus, Ele está com cada um de nós. Deus é contigo, Deus Ele é conosco, Deus não nos deixará, Deus também não nos desamparará até que aquilo que Ele tenha para fazer na nossa vida, na minha vida, na sua vida, será concretizado, realizado e acabado. Esse é
o nosso Deus. Então, meus irmãos, devemos anelar como Paulo anelou e como Paulo pôde com muita tranquilidade dizer: combati o bom combate, guardei a fé. E encarcerado, Paulo apenas estava aguardando justamente a sua punição, mas estava olhando além disso. Paulo já estava ciente que estava partindo para casa, que estava indo para a presença trina de Deus para toda a eternidade. Então Paulo teve justamente a tranquilidade de dizer que combateu o bom combate, que guardou a fé. Paulo tinha um entendimento claro que aquilo que Deus teria que fazer com sua vida, Deus fez e concluiu. Então Paulo apenas aguardava estar com Cristo eternamente, no seu reino, na pátria celestial. Então, meus irmãos, que Deus nos aplique essa palavra aos nossos corações. Que tenhamos um dia cheio da trina presença do nosso Salvador. Eu rogo as ricas bênçãos de Deus sobre a vida de todos os amados irmãos e irmãs aqui presentes neste momento. Que a boa mão do Senhor sejam com todos vocês, com toda a família de vocês. Que Deus esteja livrando todos nós do mal, da peste perniciosa da Covid-19 e de tantos outros males que surgem. Que Deus sempre esteja guardando a todos nós e, respectivamente, os nossos parentes, não é? Então vamos orar mais uma vez e vamos interceder por essas situações que nós estamos vivenciando, né? Como todas as manhãs eu tenho feito e convido também a todos os amados irmãos estarem também orando constantemente da mesma maneira. Vamos orar. Bendito Deus, Pai de amor, em Tua trina presença, Pai Santo, nós mais uma vez te damos graças, te agradecemos pelo privilégio, ó Deus, da Tua unidade e comunhão conosco. Nós te damos graças pela Tua palavra, que mais uma vez o Teu Espírito nos falou aos nossos corações, ó Deus. E nós queremos rogar, Pai amado, as Tuas ricas bênçãos na vida de cada amado irmão e irmã que está aqui presente conosco neste momento. Mas nós rogamos não somente individualmente pela vida deles. Nós rogamos, ó Deus, as Tuas ricas bênçãos que sejam emanadas do trono da graça para toda a parentela de cada amado irmão e irmã e cada igreja que está presente aqui conosco neste momento. Rogamos as Tuas ricas bênçãos desta maneira, Senhor. Também queremos rogar, Pai amado, a Tua misericórdia, o consolo do Teu Espírito, para com todas as famílias que estão chorando, sofrendo e vivenciando o luto por terem perdido alguém, ó Deus, para a peste perniciosa da Covid-19. Rogamos mais uma vez o Teu consolo para com estas famílias. Bem como também, ó Deus, nós rogamos a Tua misericórdia por aqueles que estão infectados, por aqueles que estão no leito do hospital, com aqueles que estão lutando, batalhando pela vida, que estejam usando respirador ou não. Nós rogamos a Tua misericórdia na vida dessas pessoas. Eu sei, Pai amado, que o Senhor, com uma simples ordem, o Senhor pode, de fato nós cremos, o Senhor pode curar essas pessoas. Se foi esse o Teu desejo, se foi essa a Tua vontade, eu sei que o Senhor pode fazer infinitamente mais do que nós estamos rogando, clamando, suplicando e pedindo. Também, ó Deus, queremos rogar e interceder, Pai Santo, pelos profissionais da área de saúde, esses que estão na linha de frente, Pai amado, que muitas vezes estão fazendo verdadeiros milagres, porque muitos deles, ó Deus, não possuem muitas vezes o equipamento necessário, o EPI necessário para trabalhar, até inclusive, ó Deus, o material para poder lidar
com as pessoas que estão internadas, que estão infectadas. O poder público gosta de estar sempre contando vitória, mas nós muitas vezes estamos vendo vídeos, vendo coisas que nos contam exatamente o contrário, e nós sabemos disso porque nós conhecemos muito bem a realidade do SUS no nosso país. Deus tem misericórdia desses profissionais. Lhes concede tudo o que é suficiente e necessário para a realização do seu trabalho mediante a tanta pressão que eles estão sofrendo, Pai amado. Gente que às vezes está dobrando plantão, porque muitas vezes, ó Deus, algum deles adoeceu, fora contaminado. E a nossa oração que nós te rogamos é que o Senhor os livres, ó Deus. Eles estão na batalha de frente, né? Estão na frente dessa luta pela vida. Deus, em nome de Jesus, nós rogamos as tuas ricas bênçãos e proteja esses profissionais da área de saúde, ó Deus. Proteja, guarda-os, ó Deus, para que eles não sejam contaminados. Também rogamos, ó Deus, pela manifestação do teu poder na vida de todos os representantes políticos da nossa nação. Que a corrupção caia por terra e seja destruída. Manifesta teu Deus, ó Deus, meu Deus, Deus todo-poderoso, Deus majestoso, sublime, soberano e glorioso. Ó Senhor, tu és o meu Deus, tu és o Deus dos que estão online nesse momento. Pai amado, todos nós juntos rogamos, suplicamos pela tua intervenção em nossa nação. Tem misericórdia, Deus. Põe fim a tanto conflito. Manifesta teu poder, Pai Santo. Mostra que tu és Deus para esses homens. Mostra que tu és o caminho, a verdade e a vida. Ó Pai amado, manifesta teu poder. Que as obras malignas de Satanás nesta nação caiam por terra em nome de Jesus. Nós te clamamos isso, Deus, em nome de teu Filho amado, conscientes que o Senhor está ouvindo nosso clamor e nossa oração neste momento, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, nós estamos encerrando e nós queremos rogar os irmãos que estejamos perseverando nas orações a favor justamente desses que nós acabamos de orar e interceder. Continuamos a rogar os amados irmãos que continuem contribuindo com a cesta do amor. A gente não pode esquecer, precisamos estar cuidando dos nossos, ok? Deus abençoe também sua vida, Érica. Então, é importante, meus amados irmãos, nós estarmos ofertando, né, para com a cesta do amor, para que a gente consiga confeccionar as cestas básicas e nós darmos a assistência a alguns irmãos que estão desempregados, alguns irmãos que são autônomos e que estão sem trabalhar, estão sem receber. Eu sei que alguns estão recebendo o auxílio do governo, mas eu gosto sempre de frisar, irmãos, R$600 ajuda, mas não é suficiente, né? Principalmente para quem tem filhos, para quem paga aluguel, não é verdade? Então estejamos nesta batalha, não é? Amorável de estarmos cuidando dos nossos e sempre que possível, meus irmãos, também dando assistência aos de fora. Se você está na posição de risco, ok, não saia de casa, ligue para um diácono, ligue para um auxiliar da diaconia. Os irmãos estão se disponibilizando, vão até sua casa, recebe a sua oferta de amor, recebe sua oferta financeira, recebe seu dízimo também e leva lá para o diácono Aloísio, que é o nosso tesoureiro. Mas antes de fazer a doação, né, para a cesta do amor, irmãos, entre em contato com o diácono Aloísio, porque às vezes um irmãozinho faz a ação caridosa e abençoadora e amorável e dá, digamos lá, um fardo de feijão, por exemplo. E aí pode ser que falte um outro alimento, um outro produto da cesta básica. Então é sempre bom, antes de fazer a doação, ligue para o nosso diácono Aloísio, pergunte o que é que na verdade está em falta e você pode suprir essa necessidade e a gente organizar direitinho as cestas básicas, não é? Não nos esqueçamos dos compromissos, das responsabilidades que nós temos para com a nossa igreja, por isso que a gente está sempre falando a questão da oferta, a questão do dízimo,
Nós não somos uma igreja mercenária, não é isso. Nós não estamos aqui por meio da fé tentando sugar dinheiro de ninguém. Mas nós somos uma igreja que temos compromissos. E o nome do Senhor é que justamente está em jogo. Então a gente tem responsabilidade a cumprir e nós não vamos desistir, nós não vamos desanimar, nós vamos continuar seguindo em frente apesar dos pesares, porque nós sabemos que Deus está conosco. Então nós estamos aqui apenas sempre recordando os comprometimentos, a responsabilidade que o povo de Deus tem em estar realizando, determinadas coisas. Então é importante que nós não nos esqueçamos disso nesse momento. Irmãos, nós estamos nos organizando para, assim que possível, fazermos as nossas transmissões via YouTube. Nós sabemos que para fazer pelo celular precisa ter 1.000 inscritos para que a plataforma do YouTube libere. E nós continuamos a pedir aos irmãos que estejam compartilhando, as nossas pregações, o nosso trabalho, uma forma de também estar propagando a mensagem de esperança do nosso Salvador, e a gente também poder ter pessoas fazendo a inscrição no nosso canal. A ideia é essa, e nós estamos vendo a possibilidade, com um dos nossos irmãos da igreja, que descobriu um aplicativo que é possível fazer a transmissão pelo YouTube. Então nós estamos nos organizando para ver como é que isso vai funcionar, porque nós queremos que seja de fácil manuseio, ok? Para que todas as pessoas possam acessar com tranquilidade, sem dificuldade nenhuma. Então, Deus abençoe a todos os amados irmãos, tenham um bom dia, e como diz um amigo meu e professor que foi no seminário, o reverendo José Clóvis, só coisa boa na sua vida.